está alegre canta, quem está triste ora. É nas orações que as tristezas vão embora. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos. Meu filho, abaixa um pouquinho o som, porque está muito alto. Isso, abaixa um pouquinho, que daí não dá. Isso, agora melhorou. Não dá microfonia assim. O som, quando ele fica alto demais, ele dá microfonia. Que bom estarmos mais uma vez aqui, né? Para louvarmos a Deus, agradecermos ao Senhor. Chega final de ano assim, muitas vezes as pessoas ficam um pouco fazendo alguns balanços, né? E o comércio está aberto e às vezes nós não temos aquela frequência como acostumamos ter. Mas nós estamos aqui para nos alegrar e eu estou feliz com os irmãos que já se fazem presente para nós louvarmos a Deus, né? Nós já estamos online, né, com o culto de educação cristã e saudamos também aos nossos internautas com a paz do Senhor, dizendo bem-vindo a essa audiência, que Deus ricamente te abençoe. Hoje é o culto em que nós estudamos mais a palavra do Senhor, nos dedicamos mais ao estudo, portanto é um culto onde temos um tempo mais significativo para aprendermos a palavra do Senhor. E nós vamos ser sucinto hoje, para não sermos delongados. Vamos cantar e já vamos recolher a oferta. Eu vou pedir então ao irmão Reginaldo que faça isso. Peça para o Gabriel ficar ali na porta um pouquinho. Isso. E aí você já recolhe a oferta e nós já vamos ofertarmos ao Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que o culto cristão, ele é assim processado, né? É louvor, é oração, é estudo ou pregação, e é também o nosso ato de contribuir com a obra do Senhor, né? E nós sempre temos o prazer de fazer isso. A obra ela é do Senhor, ela pertence a Deus. E quando nós ofertamos, nós estamos ofertando ao Senhor. Nós estamos colocando diante do Senhor aquilo que o nosso coração propôs. Então, cada um contribua segundo o que propôs o seu coração, como a palavra de Deus nos ensina, né? Então, ninguém aqui estabelece essa ou aquela quantia, né? Sempre nós fazemos isso deliberadamente, espontaneamente, voluntariamente, alegremente, satisfatoriamente. Então vamos orar ao Senhor. Vou pedir aqui, então, que o irmão Reginaldo venha fazer essa oração. Depois nós vamos cantar e vamos já recolher a oferta. Paz do Senhor, amados. Senhor Deus Pai, Jeová Jireh, Tu és o Deus provedor, o Deus que nos conhece, o Deus que sonda mente e coração. Neste momento eu peço que o Senhor olhe, Senhor, pelas necessidades dos Teus servos. Neste momento, Senhor, pedimos que as Tuas mãos estejam, Senhor, abençoando, entrando com a providência divina, Senhor, sobre os vossos lares, sobre as vossas vidas, sobre os vossos negócios, Senhor, sobre as vossas empresas, o vosso trabalho, a cada salário, Senhor, a cada ordenado, seja abençoado e multiplicado por Ti. E neste momento rendemos graças, Senhor, pelo momento, Senhor, da adoração com as nossas ofertas, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, assim te pedimos. Amém. Pedir aqui, então, agora que a irmã Mara venha cantar um hino aqui, minha irmã. Pode ser da harpa, pode ser voluntário, pode ser com playback, se trouxe, se não. E a irmã sinta bem à vontade para cantar alegremente diante do Senhor, porque é assim que nós devemos viver, diante do Senhor.
Com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E louvar ao Senhor com o hino 371 da harpa. Breve vem o grande dia em que as lutas findarão. Todos males, agonias deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a igreja. Amém, nós agradecemos, irmã Mara, na verdade a família aí do irmão presbítero. Você acredita que deu um branquinho aqui agora? Jonas, meu Deus do céu, eu não estava pensando em dizer o nome, né? Jonas, que bênção, né? Maravilha. Meus irmãos, eu vou confessar aos irmãos uma coisa aqui antes de começar o estudo. Eu comecei esse estudo, quem está aqui desde que eu cheguei, há 1 ano atrás, de uma forma muito espontânea, não sei se vocês lembram, né? Fazendo valer o tema do culto. O culto da terça-feira, o tema dele é educação cristã. Então, eu entrei de uma forma assim, dissertativa. Eu até que por um tempo eu vim fazendo uma dissertação sobre educação. E eu trabalhei muitas coisas aqui até o presente momento. E nesse estudo que nós estamos fazendo, nós entendemos, eu particularmente, é meu lado que eu vou confessar agora,
acredito, eu não vou dar um dado, porque eu não tenho segurança do que eu vou falar em termos de estatística, mas eu acredito que muitos, eu seria talvez exagerado se eu jogasse 95% dos cristãos não entenderam o cristianismo ainda. Chegamos até a ouvir certas críticas de um homem chamado um indiano chamado Gandhi, que ele chegou a dizer que não entendia o cristianismo. Ele tentava entender o Cristo, mas não compreendia o cristianismo. O cristianismo, irmãos, eu vou fazer uma crítica aqui agora, eu não me importo se isso está online. Ele até erra nessa comemoração da reforma. A reforma fala de uma continuidade de uma construção que, quando você fala assim, vou fazer uma reforma, você pega aquele elemento, que era a tua construção, que ficou velha, e reforma ela. Eu diria que o cristianismo reformado tem um sério problema com o catolicismo. Porque a reforma de Lutero, ela se propôs trabalhar alguma coisa que estava errada. Não é? Então, logo nós entendemos que, em termos de reforma, é preciso estudar muito a reforma. Preciso estudar muito. Bom, eu estou abrindo aqui um parêntese, porque ele é crítico particular. Eu posso fazer isso na terça-feira. Não é uma coisa desastrosa, então não assuste. Eu posso fazer crítica na terça-feira. É o único culto que eu posso fazer crítica. Por que eu posso fazer crítica? Porque todo estudo, ele estimula a crítica. Toda pessoa estudada, ele pode criticar. Claro que a crítica não pode ser rancerosa, vamos dizer assim, tirar da gente uma crítica, vamos dizer assim, com ódio, com raiva, não. Se bem que a gente tem que guardar bastante o coração da gente, e eu vou dizer assim, né? Por que eu posso dizer assim? Porque pelo tempo decorrido que eu já sou pastor, pelo tempo decorrido que eu já sou cristão, eu tenho que me guardar muito, principalmente nos relacionamentos com as pessoas, para que eu não critique as pessoas. Porque, por exemplo, eu sou pai, e vocês sabem disso, 3 filhas, né? Você sabe onde seu filho erra, né? Você sabe onde ele precisa melhorar. Sabe ou não sabe, irmã Sandra? Por mais que você não fale, e a gente às vezes evita falar, sejamos sinceros, mas você sabe onde ele está errando. Sim ou não, irmã Mara? Sabe. Ou não, Luiz? Silvio. Silvio. Eu já troquei alguma vez Silvio por Luiz, eu não sei por que também. E eu conheço o Silvio já faz muito tempo. Olha eu errando também, né? É coisa de quem quer guardar o nome de todo mundo. Enfim, é ou não é verdade, Silvio? A gente sabe onde o filho da gente está errando. Por quê? Porque eu, por exemplo, já tenho 53 anos. Eu estou fazendo aqui não é o estudo ainda, estou fazendo um comentário com vocês, a razão do estudo, educação cristã. E quando você vem a um culto como esse, obviamente, o pastor vai abrir a Bíblia,
vai procurar dar a matéria, o conteúdo, o ensino, a educação, né? Mas o pastor observa. O pastor, na Bíblia, ele é alguém que tem que ser exemplo. Quer dizer, ele já tem uma vida, no mínimo, desenvolvida. Não estou falando perfeito. Paulo mesmo disse isso aos Filipenses, que não julgava ser perfeito. Né? Pois bem, hoje nós temos igrejas, muitas igrejas. Lá no Requião, nós tínhamos 14 igrejas num pedaço de 4, 5 quarteirão. Parece que acumulou tudo ali, né? Obviamente, as igrejas se comportam a partir do que elas se propõem, muito neopentecostalismo, né? Sem dúvida alguma, a liturgia é um dos mais difíceis problemas a ser resolvido, né? Nós temos aqui, por exemplo, a ceia, né? Várias coisas acontecem no culto cristão. Então, nós temos muito a ser corrigido. Isso dizendo em termos coletivo. Em termos individuais, particulares, cada um, né, por si, obviamente, para um pouquinho, por exemplo, diante de uma pergunta. Vamos colocar uma. Você se acha uma pessoa espiritual? Se tem uma coisa que a gente não sabe corrigir bem, é a espiritualidade da gente. Como é que você se define espiritualmente? Eu não vou querer colocar ninguém em crise. Mas você já se acha assim, bem informado espiritualmente? Por que a gente tem dificuldade, por exemplo, de orar? É uma pergunta. Então, nas particularidades, nós temos algumas coisas também a serem resolvidas. Então, o culto de educação cristã, ele é o culto onde se propõe a melhorar a vida. Até bom dizer isso novamente, vamos dizer, eu vim aqui melhorar a minha vida. Eu acredito assim, irmãos. Particularmente, eu aprendo para melhorar. Né? Você já prestou atenção quando você procura melhorar? Por exemplo, você sabe quando você limpou aquela casa e ficou caprichada. Você sabe aquele dia que você levantou e falou, hoje eu não estou com nada. E aquele dia, aquela casa não ficou daquele jeito. Você sabe quando você faz assim uma tarefa, alguma coisa, que você fez aquilo com esmero, com dedicação. Eu sei, por exemplo, o dia que eu venho para dar um estudo, que o estudo está bem caprichado. E sei o dia que eu passei por luta, por dificuldade. E o que acontece? Você procura melhorar. A educação, ela tem a ver com isso. Educação cristã é para melhorar a nossa vida particular. Bom, então, nós passamos um ano. Eu agora, a partir de hoje, vou entrar na relação de educação cristã do primeiro livro da Bíblia que eu vou procurar estudar com vocês. Para mim, é o livro mais importante, vou repetir isso, para mim, é o livro mais importante do cristianismo. Chama-se Epístola aos Hebreus. A partir de hoje, nós vamos entrar nela. Só que eu ainda não vou entrar estudando ela. Vamos estudar a respeito dela. Tá? Vou criar, então, agora aqui um termo de transição, respondendo, por que estudar a Epístola aos Hebreus agora? Nós fizemos uma caminhada de educação com o povo de Israel, no deserto. Tá?
Fomos em vários lugares, passamos por várias situações, procuramos olhar o que eles nos ensinaram a respeito dos erros e dos acertos deles, as relações que eles tiveram com a liderança de Moisés e agora, por último, com a liderança de Josué, a relação que eles tiveram em relação à formação de uma nação, porque eles eram uma colônia de ex-escravos, a relação que Deus teve com eles a fim de ensinar, humilhar, a obedecer tudo quanto Deus disse, embora eles ficaram 40 anos peregrinando como que um castigo de Deus, para que eles pudessem aprender a depender de Deus. Caminhamos até aí. Mas, quando nós entramos agora, e talvez eu venha trazer um gráfico, não hoje, dos períodos de Israel, desde o Gênesis à frente, eles tiveram vários períodos. Esse período que nós estudamos foi o período do deserto. Agora, entrando na Terra Prometida, é o período das conquistas. Então, onde nós lemos Josué e, resumindo, Josué, junto com Caleb, lideram essas conquistas e, propriamente dito, no capítulo 6 adiante, nós temos a realização dessa conquista, que é Jericó, e depois Ai, que era outra cidade, onde estavam os jebuseus, os heteus, os cananeus, os heveus, e tem todos essas nações, eles vão conquistando, mas depois da terra conquistada, era necessário então estabelecer as cerimônias em que o povo faria para se relacionar com Deus. Então, aonde Deus estabeleceu, já havia estabelecido pela tribo de Levi, os levitas e a ordem sacerdotal a partir dos filhos de Arão. Então, houve 3 classes, e é isso que eu quero destacar, aqui. 3 classes importantes nessa educação. Essas 3 classes, os irmãos sabem, lembram, que eu falei aqui, que é os sacerdotes, os profetas e os reis. Muito bem. Essas 3 classes, elas estavam para Israel, preste bem atenção nisso, como mediadores. Mediadores é quem está no meio. Entre Deus e o povo havia o sacerdote. O sacerdote, o que ele fazia? O sacerdote, ele ouvia o povo e levava os pecados a Deus, através também de um outro elemento de purificação, que era o cordeiro, que era oferecer ali o animal. Então ele estava no meio, e esse grupo de sacerdotes, eles exerciam o sacerdócio a fim de educar o povo relacionado aos seus pecados. Porque uma das áreas que menos as pessoas aprendem é se relacionar com os seus pecados. E uma das áreas mais difíceis de relacionar com o pecado é a consciência. A consciência, ela é mais ou menos... Silvio, o teu carro tem alarme? Tem. Se você ouviu o alarme do teu carro agora, o que você faz? Vai observar. Por quê? Porque é a mesma coisa da consciência. Eu tenho certeza, se o carro do irmão Jonas tocar o alarme, não vai acordar a tua consciência. Porque difere de um para o outro. Então, a consciência é assim, a gente sabe o que é da gente. Isso é consciência. Esse terno é meu. Eu tenho consciência que não é meu.
Essa gravata, embora que eu ganhei, né, dos músicos, mas ela é minha. Né? Agora, você pega alguma coisa de alguém e fica tranquilo? Nessa caneta aqui, você passar aqui e pegar ela lá na tua casa e falar, essa caneta não é minha. Por quê? Você tem uma consciência. A consciência, ela é o alarme. Ela é o grito de Deus dentro de nós, que nos arbitra. Arbitra de árbitro. Apita, pênalti. Né? Grita. Quando o árbitro apita, todo mundo para. Ele está lá dentro para fazer isso. Né? Ou seja, numa partida de futebol, basquete, vôlei, etc., sempre tem ele ali para estabelecer uma relação. Era isso que o povo de Israel, né, tinha. Eles tinham que estabelecer uma relação com Deus. Haja visto que, então, Deus e os israelitas precisavam de ter isso, surgiu, então, a segunda classe. Qual era a classe? Dos profetas. O que o profeta fazia? Diferente do sacerdote, que ouvia o povo e ia a Deus, o profeta já ouvia Deus. E o que ele fazia? Denunciava o pecado. Só para nós olharmos como ele denunciava, por exemplo, abra 58 de Isaías aí, só para você ver como era a denúncia. Aqui está um texto de denúncia. E essa denúncia aqui, 58 de Isaías, eu quero que alguém leia a primeira frase aí. Leia aí, Nicolas, a primeira frase na tua Bíblia. Note bem. O que era para ele fazer assim? Era para fazer assim, povinho de Israel, vocês são gente boa. Era para fazer assim? Gritar. O profeta, ele tinha que ir gritar. Grite, e grite alto, alta voz. Agora, veja a segunda frase, Nicolas. Quer dizer, não fica aí parado. Grite, vá. Terceira frase. Pensa numa trombeta. O alarme do carro já vai. Ó. Era para fazer mais que um alarme. Então, que classe era essa? Era a classe daqueles que estariam denunciando os erros. E ele geralmente denunciava o pecado do povo e muitas vezes o pecado do sacerdote. Por exemplo, olha Malaquias. Olha Malaquias. Sabe o que estava acontecendo lá? Ele estava levando a ovelha manca. Ele estava começando a fazer assim Eles começaram a levar umas ofertas assim meio esquisito, né? E o Malaquias, né? E você vai ver que o livro de Malaquias, o profeta Malaquias, ele prega a um culto que é aquele culto sem qualidade. Chegou a tal ponto deles não terem qualidade que o profeta Isaías disse assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque para que nós tivéssemos entendimento de educação, nós poderíamos ter caminhado aí todo o Velho Testamento. Estávamos ali parando agora na entrada, já na terra. Eles teriam que ter educação com a terra, com o que comer, como guardar o sábado. Eles teriam que ter educação como se relacionar com os vizinhos, com o próximo, com a mulher do próximo, com os bens do próximo. Eles teriam que se relacionar com os tributos, como eles pagariam esses tributos. Teriam que se relacionar com
as relações diz respeito a perdão, como eles haveriam de perdoar, teria um tempo até que, inclusive, todo era o tempo de anistia. E de 50 em 50 anos acontecia que ninguém poderia ficar devendo mais para ninguém. Era o ano do perdão. Que legal que isso acontecesse no Brasil, né? Já pensou? Também ia ser muito esperto o brasileiro, ia gastar bastante no ano anterior, só porque o ano que vem seria o ano do perdão, né? O brasileiro também não é fácil, não. Né? Mas, enfim, eles tinham toda uma leis, ordem, cerimoniais, tudo, regras, normas, princípios, diretrizes, tudo. Porque ninguém que queira ser inteligente pode ser inteligente sem normas. Se você quer que os seus filhos cresçam inteligentes, aplique normas. Estabeleça regras. Senão, ele vai crescer sem saber de nada. Ele vai crescer desordenadamente. Bom, então havia essas duas classes imediatas, né? Sacerdotes, profeta, mas também tinha os reis, os governantes, aqueles que exerceriam justiça. Porque havia também os juízes. E nesse período, depois de Josué, tem até um livro dedicado a isso, chamado Juízes. Só que essa classe de juízes, elas mais tarde torna-se uma classe de homens sábios. Se tem alguém que exerceu como rei uma relação de sabedoria, de educação, foi Salomão. Ele julgava, né, com uma justiça muito clara, muito definida. Então, todos os livros da Bíblia, olha, ou foi escrito por sábios, por sacerdotes, por profeta, ou por juízes. Essas são as classes dos que escreveram com a finalidade de educação. Por isso que eu quero agora que você vai para 1 Timóteo, capítulo 3 e 16, e você vai ver um resumo ali de toda a escritura do Velho Testamento. Lá é Paulo, né, dizendo a Timóteo, né, no segundo livro de Timóteo, segunda carta, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Ensinar. Diga assim: toda a escritura é apta para ensinar. Primeira coisa. Por isso, irmãos, que eu fico não chateado, não é isso. Mas eu fico pensando, então, no cristianismo dos irmãos da Vila Morangueirinha. Será que nós estamos dando importância, então, ao aprendizado? Não estou constrangendo ninguém. Mas é uma pergunta que sempre soa. Sempre soa. Será que as pessoas estão querendo aprender? Às vezes estão. Mas eles estão de que maneira? Quer aprender assim, com a sua própria cabeça, com as suas próprias sentenças. Não diz que cada cabeça tem uma sentença? Mas isso é certo? Não é. Por quê? Porque esse Paulo aqui, ele escreve assim, eu ainda vou ensinar isso aqui um dia, nós temos a mente de Cristo. Enquanto a minha mente for carnal, enquanto a minha mente for desenvolvida no aprendizado segundo o que eu imagino, ela sempre vai errar. Por isso que esse Paulo também disse, não vos conformeis com esse mundo,
mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovou. Não é mais aquele entendimento. É um novo entendimento. É uma nova mente. É uma nova criatura. Por que o judaísmo, então, não foi aprovado? Olha e veja. Vamos lá, 3 de João. 3 de João. Quem está ali? Nicodemos. Quem é Nicodemos? Mestre. Diga assim comigo, mestre. O que é mestre? A palavra mestre do latim, ela está relacionada com maestro, aquele que rege, aquele que ensina, aquele que educa. Nicodemos, ele fazia parte do sinédrio. Ele, então, era um homem educadíssimo. Ele, então, era um homem que conhecia. Mas o que Jesus ensinava era tão superior que incomodou esse mestre. E ele ficou tão incomodado que ele foi ter de noite. Por quê? Para o judaísmo, para um pouquinho, eu preciso que você marque esse texto. Deixa aí um pouquinho, João 3, vai para Romanos, só para vocês verem, antes de eu chegar lá. Romanos, capítulo 9, versículo 4. Olha só. O que você lê aí em Romanos 9, 4? Diz assim: o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, o concerto, a lei, a adoração no templo, as promessas, deles são os patriarcas, a partir dele traça a linhagem humana de Cristo, Deus bendito acima de todos. Note bem, então eles tinham do que se orgulhar. Como chega um rabino agora, novo ali, porque ele era novo, Jesus, você imagina, Jesus deveria ser assim, muito bonitão. Eu acho que Jesus era bonitão, lindão, perfeitão, tremendão, E 30 anos, eu lembro quando eu tinha 30 anos, eu não era tão feião, nem tão acabadão. Mas imagina, aquele rabino novinho ali, tá arrebatando multidão. E os rabinos lá, mais experimentados. Mas quem é esse rabino novo? E o Nicodemos ficou sabendo umas interpretações dele, foi de noite. Por quê? Orgulho. Orgulho. E olha o argumento dele, então, em 3, e versículo 2, que diz que ele veio ter de noite. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ele elogia Jesus. Ninguém é como o Senhor. E o que Jesus faz? Jesus quebra a direção dele. E diz assim, você precisa nascer de novo. É isso aqui que é a mente de Cristo. Enquanto você tiver uma consideração de Cristo assim, Jesus, ele foi um grande mestre. Jesus foi um grande... Isso aí é... Desculpe, não estou querendo ser pedante. O que é? Estuda a palavra pedantismo. Pedantismo é quando alguém fala se achando superior ao outro. Isso é pedantismo. Eu nunca quero ser pedante aqui, tá? Eu não me julgo superior a ninguém aqui. Mas enquanto você tiver com os pensamentos seus achando que você vai resolver o cristianismo com a tua cabeça, você está falido. Você está acabado.
teu cristianismo não passa no primeiro teste de Jesus. E aqui, Jesus já quebra a relação de condenação. Se você nascer de novo, você não vai entender nada. Aí ele vai apelar de novo para a cabecinha dele. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Olha o raciocínio dele. Poderia voltar para o ventre da sua mãe? É isso que ele fala. E nascer uma segunda vez? Aí Jesus diz assim, ó, se você não nascer de novo, você não pode nem entrar no reino de Deus. O que é entrar no reino de Deus? É não fazer nem o prezinho. Se você não nascer de novo, você não sabe nem o prezinho. Entrar na escola, entrar no prezinho. Hoje já se coloca a criança bem novinha, né? Ela está entrando na área de conhecimento. Quer dizer, se você não nascer de novo, você não sabe nem o prezinho do reino de Deus. O que seria o prezinho do reino de Deus? O prezinho do reino de Deus é isso aqui, irmãos. O reino de Deus não é comida nem bebida. O que as pessoas não entraram ainda? Tem um monte de gente que só fica preocupado com comida e com bebida. E o que Jesus mostra? Ele fala assim, olha os pardais, olha, eles já sabem mais que vocês. Que eles cantam, eles comem. Tem um monte de cristão que só vem na igreja para pedir. Tadinho. Nem entendeu ainda. O que dizer, desenvolver. E aí, então, o que Deus fez com Israel? Deixou no deserto para quê? Para eles saberem. Lá não tinha algodão, não tinha trigo, não tinha soja, não tinha parreira de uva, não tinha água, nem fonte de água, para eles saberem, vou deixar vocês no prezinho, para que saibam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca, vocês são sustentados por mim. E eu vou deixar assim, 40 anos, só para vocês saberem. E 40 anos, irmãos, a rocha seguiu eles, o maná seguiu eles, era o prezinho deles. Agora, por que vamos estudar aos Hebreus? Porque a Escritura aos Hebreus mostra o nível superior da relação com Deus. Conhecer quem é Jesus. Então, por isso nós vamos estudar. Então, voltando aqui, queridos, nós devemos pensar de imediato nessas três classes. Os irmãos entenderam essa abordagem que eu fiz aqui? Dá para fazer um testezinho já ou não? Quais eram as três classes? Os reis, muito bem. Que na verdade é preconizado pelos juízes, porque foi um espaço que ainda não tinha rei, e dos juízes então saem os reis, que vêm ser ungido pelo último juiz e profeta ali, que foi Samuel. Então, o Samuel é o quê? É o elemento transitório. E outra, o sistema não era para ser monárquico. Deixa eu te explicar isso. O nosso sistema do Brasil é mentiroso, chamado democrático. Na verdade, o sistema brasileiro é de como é a palavra? Me ajuda, Nicolas. Nós estávamos conversando esses dias, eu soltei essa palavra. Oligarquia, me fugiu como colocar a palavra aqui agora na distinção dela, né? Porque quem manda no Brasil não é o povo, né? Manda os ricos, né? Então, daí o termo que eu queria usar, mas eu ainda vou achar ele mais tarde, né? O Brasil é uma democracia mentirosa, uma democracia falsa. E eu digo isso
e gostaria de ser até crivado nisso aí. Não há uma democracia verdadeira no Brasil. Não há uma democracia verdadeira. Por exemplo, o que Trump fez nos Estados Unidos é democrático. Por quê? Porque ele foi votado por aquilo. Ele havia prometido aquilo. E outra coisa, o que ele está fazendo com Israel está bagunçando o mundo, mas é a coisa mais certa que tem. Nunca Israel foi de palestino. Nunca Israel foi de árabe. Nunca Israel foi de outro. Israel é dos israelitas. E judeu tem a sua capital. Jerusalém é dos israelitas. E acabou. 3.000 anos de história sendo... Enfim, bom, aquilo é uma relação democrática. Ele fez aquilo porque ele foi votado para aquilo. O povo vota num líder para que ele cumpra o que se prometeu. Isso é democracia. Por quê? Porque na nossa Constituinte está escrito: todo poder emana do povo. É o primeiro parágrafo da nossa Constituição, que deve ser exaltada a nossa Constituição. Mas, infelizmente, o poder está na mão de uma classe, e por isso não é uma democracia. Muito bem. Israel não era para ser uma monarquia. Rei era apenas um símbolo. Israel é uma teocracia. Quem governa Israel é Deus. Por isso ele repete muitas vezes: eu sou o Senhor. Quando o profeta vinha, o que ele tinha que falar? Assim diz o Senhor. Quem comanda é o Senhor. Quem estabelece as leis é o Senhor, seria governado. Quando eles escolhem a Saul, o que acontece? O que ele diz para Samuel? Esse povo não está rejeitando você, está rejeitando a mim. Por isso eles escolheram Saul. Eles estavam rejeitando a Deus. Deus governar, Deus educar, Deus dirigir. Escolheram Saul. Até que a Bíblia diz que Deus procurou e diz assim: achei Davi, um homem segundo o meu coração, que vai fazer as coisas conforme a minha vontade. E Davi foi o melhor rei de Israel. Outros reis abaixo de Davi, talvez Ezequias, foi um grande rei. Mas, enfim, as classes estavam aí. Sacerdotes erravam, falhavam, profeta vinha. Só que no meio dos profetas também tinha um monte de falsos profetas que desviava Israel. Todos esses períodos, então, queridos, aqui veio perpassando. E quando nós chegamos no período do cativeiro, que o povo é levado para o cativeiro, quem Deus levanta, por exemplo, no cativeiro? Daniel. Para mostrar o quê? Os reinos do mundo. Que Deus continua no governo. O que ele mostra? A cabeça, Babilônia. Os 2 braços, reino Medos e Persa. O ventre, reino grego. As pernas, reino romano. Os pés e os dedos dos pés, misturado com ferro e barro, que é as últimas 10 confederações. E o que surge? Uma pedra lançada, não com mão humana, atinge a estátua, derruba a estátua e torna-se uma grande montanha. E aí, então, nessa montanha, é estabelecido o monte de Sião, que é aonde vem Jesus, que vai ser o Rei eterno. Então, tudo isso nós já estamos passando. Já chegou o reino de Deus? Sim, chegou. Mas esse reino de Deus, ele está apenas no coração daqueles que são educados pelo Cristo.
Portanto, a igreja, ela está no reino de Deus, é educada pelo Cristo, é ensinada pelo Cristo, é governada pelo Cristo. Portanto, a igreja não tem um governo, por mais que, digamos assim, ela tenha um pastor, mas a cabeça é Cristo, nós somos membros do corpo, nós somos dirigidos por Cristo e veio o Espírito Santo. Para o quê? Para estabelecer nela o reino. Nós somos educados hoje pela palavra do Cristo, pelo ensino do Cristo, pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Por isso nós precisamos ter então a mente de Cristo. Porque nós somos uma nova nação. Nós somos agora uma nação espiritual, um povo sacerdotal, um povo que aprende de Jesus Cristo. Então nós temos um outro governo. O governo aqui é do Senhor Jesus. Virá um tempo em que esse governo vai ser instalado na terra totalmente? Cremos que sim. Quando Jesus vier, ele vai reinar então com a sua igreja. Mas até lá, nós temos que estudar muitas coisas. Então, vamos um pouquinho aqui parar nos profetas. Vamos para Êxodo capítulo 7, versículo 1. Êxodo capítulo 7, eu quero que alguém leia para mim, por favor. Êxodo 7, 1. Pode ler quem achou. Será o quê? É o profeta. O que era o profeta, então? Era a boca de Deus. Esse era o profeta. Boca de Deus. Boca de Deus. Então, o que acontece? Lá em Êxodo 20 agora. Êxodo 20. Versículo 18. Vou ler também o versículo 19. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficando à distância. Disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Veja só, por que Deus não podia falar diretamente com eles? Porque eles iam morrer. Então usava alguém. Esse alguém era o que? Era um profeta. Era a boca de Deus. Então esse Moisés, esse Arão, eles eram a boca de Deus. Podemos dizer então que Moisés foi o primeiro grande profeta. Primeiro grande profeta. Se você abrir um pouquinho mais à frente, Êxodo 33, versículo 11, você vai ver que Moisés já tinha um papo reto, como diz o carioca. Falava com Deus cara a cara. Êxodo 33, versículo 11 diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Então, quer dizer, Moisés ouvia Deus. Moisés, querido, ele exerceu, quase que podemos dizer, essa tríplice função para educar o povo. Ele ouvia Deus, falava ao povo, ele era também relacionado da mesma forma sacerdotal. Embora que, mais tarde, a linhagem de sacerdote é dos levitas. Então, por que você leu ali Êxodo 20? Porque ali está a lei. Eu pedi para ler Êxodo 20, 18, 19. Mas se você olhar um pouquinho antes, todo o Êxodo 20 é a lei. O que é a lei? É a doutrina, é a instrução que leva a vida, que leva a direção. Deus queria dirigir, queria guiar. Porque pela palavra de Deus nós somos guiados, pela palavra de Deus nós somos orientados, pela palavra de Deus nós somos dirigidos, pela palavra de Deus nós somos consolados, pela palavra de Deus nós somos sarados. É a palavra de Deus que traz a bênção. E o profeta, ele trazia exatamente isso. Portanto, o profeta era aquele que atuava como mediador entre Deus e o povo, para proclamar a vontade de Deus, para proclamar o caráter de Deus, para proclamar a santidade de Deus. Por isso disse ele:
ao profeta Isaías: clame em alta voz, não te detenha. Por quê? Porque Deus queria que proclamasse o seu caráter, porque Deus queria que proclamasse a sua santidade, porque Deus queria que proclamasse a sua vontade. E o que acontece então? Ninguém ganhava uma credencial de profeta, como hoje, esse monte de gente aí só quer credencial de pastor, credencial de... Mas chega num púlpito, ele até te enrola, certos pastor, até te enrola te fazendo uma visitinha, tomando um cafezinho, né? Como se ele fosse alguma coisa tão importante. Nós, irmão, não somos importantes, o que é importante é a palavra de Deus. Se alguém entrar na tua casa e não falar a palavra de Deus, ele não é um homem de Deus. Ele só está te enrolando. Desculpe dizer isso, mas de acordo com a Escritura é isso. Quais são as credenciais? Deuteronômio 18, vai lá, vamos lá. Deuteronômio 18 mostra as credenciais. Deuteronômio 18, não se assuste com essa leitura, já estou avisando, tá? Então vai lá assustar, porque essa aqui traz muitas críticas. Versículo 15. Diz assim: o Senhor Deus levantará no meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o Senhor Deus, em Horebe, no dia em que reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Olha agora o versículo 17, não se assuste. O Senhor me disse: eles têm razão, levantarei no meio dos meus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei conta. Por que o pastor aqui tem que abrir a Bíblia? Você acha que eu sou um idiota para vir aqui falar coisa da minha cabeça? Deus me livre, irmã Miriam. Se alguém fala, fale segundo os oráculos de Deus. Nós não podemos criar as coisas da nossa cabeça. E não adianta também assim, onde está um profeta errado? Ele abre a Bíblia assim, fecha a Bíblia e diz assim. Aí ele começa a pregar com a Bíblia fechada. Errado, irmãos. Tem duas coisas que essa igreja tem que entender. Ela é cristocêntrica, ela é bibliocêntrica. Se eu fugir disso, eu estou me desviando do que Deus mandou. Então veja só. Se alguém, vamos lá, continuando. Versículo 19. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu lhe pedirei conta. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, esse será morto. Meu Deus, não se assusta. Falei para você. Olha só, como era rigoroso. Então não era uma credencial que ganhava assim, dizendo assim: eu já sou profeta e olha aqui, né? Eu já sei ser profeta. Não era isso não, irmão. Não tem nada a ver com isso. Tinha que falar de acordo com a vontade de Deus. Olha o versículo 21 agora. Mas talvez vocês perguntem a si mesmo: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Olha aqui para mim agora. Como é que você sabe que uma mensagem não vem do Senhor? Qual é o teu crivo? Eu não senti. Não é isso não. Não é isso não. Não é isso não. Olha só, versículo 22. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenha medo dele.
Sério, né? Muito sério. Então, nós precisamos elucidar, queridos, o ministério cristão. A guisa só de introdução. Vamos lá, agora abre Hebreus 1, porque nós vamos começar Hebreus. Hebreus 1, como é que lá diz? Havendo Deus outrora, o quê? Falado. Por meio de quem? Aos pais, por meio dos profetas. Qual é o maior profeta agora? É Jesus. Vamos parar para pensar, meus queridos. Primeiramente, então, antes de entrar nesse estudo, nós precisamos estudar que epístola é essa? Por quê? Hebreus. Bom, a princípio de história, o autor de Hebreus é desconhecido. É um livro de conteúdo também muitíssimamente desconhecido dos cristãos. A maioria dos cristãos não conhece essa epístola. Quando citam ela, cita lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, é muito citado 13 e 8, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, né? E por que eles citam? Num contexto totalmente errado. Quando querem justificar o comportamento, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, né? Ignoram. Se tem um versículo que eu tenho vontade de dar uma surra num crente, é quando ele cita esse versículo. Cita ele tão errado que eu já parei até de... Não cite esse versículo se você não entendeu. Mais tarde nós vamos chegar lá. Por que ele diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Porque na sombra, lá atrás, vamos aqui, aqui é o mundo, vai ser criado. Antes que o mundo existisse, ele já era o mesmo sem ter falado. Quando ele falou, porque ele é o verbo, as coisas se fez. Mas aqui ele veio ser o mesmo, aqui, vamos colocar aqui quando ele nasceu. Ele veio ser o mesmo quando ele encarnou. E aonde ele está falando isso? Ele está dizendo assim, que esse mesmo Jesus, que antes que o mundo existisse, já estava no Pai e era um com ele, ele veio ao mundo encarnando-se, o verbo que se fez carne, e agora ele morreu e ressuscitou, mas ele continua sendo o mesmo, porque a sua palavra é viva e eficaz. Nunca o mundo teve um profeta, um rei, um sacerdote como Jesus. E o que aconteceu aos hebreus? Eles não conheceram. Nós vamos agora para o Natal. O que a maioria dos cristãos vão fazer? Comer chocolate, comer um porquinho, comer, meu Deus, panetone. Se tem uma coisa que o cristianismo então nem sabe o que é, quem é esse Cristo. Infelizmente, irmãos, existe uma ignorância global. E por que não dizer atinge a igreja? No entanto, não podemos ignorar essa carta, que vai nos mostrar o Cristo num ato superior. Esse livro
é o que enfatiza, irmão, a distinção que há entre o judaísmo e o cristianismo. E mostra de maneira bem clara o que é ser cristão. Não existe nenhum tratado mais profundo para responder o que é ser cristão do que a Epístola aos Hebreus. Estudar aos Hebreus, irmãos, é reconhecer e conhecer as implicações de quem é o Cristo e principalmente, não é conhecer só quem é o Cristo, conhecer a obra do Cristo. Nós estamos então vivendo numa época em que não se ensina a totalidade da obra de Jesus. Por quê? Para muitos segmentos no cristianismo, usam o nome de Jesus, irmãos, como se fosse uma senha para acessar os sites das bênçãos de Deus. Muitos crentes só usam o nome de Jesus como uma senha. Ai, Jesus! Meu Jesus! Como se fosse uma senha de proteção. E o que acontece com isso? O cristianismo fica raso. Hebreus, então, irmãos, deveria ser estudado mais na nossa igreja, para esclarecer esse relacionamento correto. E eu vou explicar agora. Qual é o principal relacionamento que Jesus traz? Essa divisão aqui, Por que existe isso aqui na Bíblia? Essa divisão aqui, Hebreus vai ensinar claramente a distinção judaísmo, cristianismo, Velho Testamento, Novo Testamento. Vai nos mostrar a clara distinção, lei, graça, a clara distinção, sacerdócios do Antigo Testamento e o novo sacerdote que é Cristo. Vai nos ensinar. E o que está acontecendo hoje, irmão, com as igrejas? Vamos lá. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho na área do louvor. Está acontecendo, irmãos, que tem muito crente cantando, vou entrar no Santo do Santo, nunca nem sonhou o que é Santo do Santo. Muito crente cantando, a sua fumaça me envolve, o seu Shekinah, não sabe nem entender o que é Shekinah. Muito crente cantando na sala do trono, diante do trono. Não é demais repetir, irmãos. Nós não somos judeu e nem judaizante. Nós somos cristão. O que está acontecendo hoje? Você vai em muitas igrejas, eu até entendo que... Bom, vou falar, né? A gente faz um marketing com isso aqui. Isso aqui chama logotipo, né? Mas esse logotipo aqui foi pensado em duas coisas, um peixinho, tá entendendo? E uma chamazinha, É um símbolo. Essa chama aqui, ela representa o movimento pentecostal. Isso aqui é uma letra tombada que dá o nome do Cristo, que dá o Hamshia. Mas isso aí foi pensado. Ainda, digamos assim, que é tolerável. Mas se ali tivesse um menorá, não tem nada a ver trazer um menorá para a igreja, é aquele candelabro, né? Menorá é isso. Nada a ver. O que o cristianismo realmente traz de novo? Não é um novo símbolo.
Nem tampouco, querido, uma cruz, eu até respeito, até entendo que se tivesse uma cruz na frente da igreja, seria um logo, um marketing, uma divulgação de uma igreja. Mas o cristianismo não trouxe símbolos novos, como era lá no Velho Testamento. A arca simbolizava, o fogo simbolizava, tudo tinha um símbolo. Hoje, irmãos, por incrível que pareça, estão confundindo tanto isso. Eu vou tentar, nesse estudo aos Hebreus, mostrar, irmãos, não sombras, não figuras. O que o escritor aos Hebreus quer trazer? A realidade. A realidade. O que é o real? O Cristo real. Meus irmãos, quando ele começa, então, dizer assim, havendo Deus outrora falado, olha aqui para mim, por favor, a mais importante missão da igreja é dizer o que Jesus disse, é falar o que ele falou. Isso não precisa símbolo. Jesus é a palavra de Deus humanizada. Bom, para corroborar com isso, vamos a Atos capítulo 1. Só para nós corroborarmos, ou seja, reforçar isso. Atos 1 é Lucas escrevendo a um amigo, Teófilo, uma segunda escritura, dizendo que a primeira escritura que ele escreveu, esse amigo Teófilo, se você quiser conferir, você também, paralelamente, abra agora Lucas 1, crie um paralelo, você pode fazer isso, nós estamos aqui para estudar. E você vai começar, então, a ver Lucas 1 assim, olha, Lucas 1. Muitos já se dedicaram em elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram, o quê? Transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos do quê? Qual é a última expressão aí do versículo 2 da sua Bíblia? Da palavra. Por que diz servos da palavra? Eles tinham que ser fiel, e Lucas então foi fiel em escrever tudo que Jesus falou e que fez. Eles tinham que ser fiel à palavra de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Que tem muita gente que está distorcendo em louvor, distorcendo em interpretações, fazendo coisas da sua própria cabeça, falando coisa que ele imaginou. Aí está o pecado. O profeta que fala, ele tem que falar conforme Deus disse para ele falar. Por que Moisés não entrou na terra prometida, pastor Nilson? Já te expliquei. Porque Deus disse assim, vai lá e toca na rocha. O que ele fez? Foi lá e meteu a boca no povo. Não era para fazer isso. E ficou com raiva e bateu na rocha. Não fez conforme eu disse, vai ficar fora. É sério. Então Lucas diz assim, ó, eu procurei desde o começo, olha lá no versículo 3. Eu mesmo investiguei tudo. De que maneira que ele investigou? Como é que está aí? Cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo,
Vamos agora para Atos. Capítulo 1. Ele diz assim: em meu primeiro livro anterior, Teófilo, escrevi respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Quem que nós devemos ouvir agora, irmãos? Jesus. Mas não é ouvir Jesus assim não, é ouvir Jesus na sua obra. É ouvir Jesus no que ele fez. O escritor aos Hebreus então vai explicar isso. Que Deus te abençoe, queridos, que você seja motivado, estimulado a vir estudar comigo aqui, para nós procurarmos ser fiel às palavras do Senhor. Desde que eu cheguei aqui, então, irmãos, eu peço oração. Eu vou repetir, eu não sei ser pastor de outro jeito. Vocês viram, eu estou pregando aqui na ceia as 7 palavras de Jesus, 7 expressões. Eu quero procurar ser fiel àquele que me chamou. Eu não fui chamado. Pode ter um monte de pastor, eu não entendo. Eu entendo pastor segundo a Bíblia, e se eu tiver que morrer, eu quero morrer assim, e quero que me enterre sem precisar se preocupar. Entendeu? Não se preocupe se o pastor foi popular ou não, se o pastor foi... Eu quero até ser bacana, fica ali na porta até para dar um abraço em todo mundo, eu não quero ser também, né? Claro, mas eu preciso ser fiel às Escrituras. Então nós vamos estudar agora, queridos, da agora para frente, por que aquele povo falhou? Por que aquele povo errou? Por que agora é escrito aos Hebreus? Porque eles voltaram para trás. Eles recuaram e agora eles estavam no outro sentido. Eles estavam querendo ficar só com sacrifíciozinho, com símbolozinho, e sendo que o perfeito já tinha manifestado, que é Jesus Cristo. A Ele dediquemos a nossa vida. Amém? Então vamos ficar de pé. Se você aprendeu alguma coisinha hoje, dê graças a Deus. Amém, aleluia, né? Que Deus abençoe. Eu fiz aqui uma abordagem hoje, porque nós estamos em transição, ainda vou fazer mais outras, nas talvez 3 próximas terça-feira, só vai ser mais uma abordagem, porque eu preciso dar uma explicação, para quando a gente pisar no terreno de Hebreus mesmo, vocês já vão estar bem aptos para entendimento e fortalecimento maior e melhor. Eu volto a repetir, não quero ser pedante, achar que eu sou melhor que seu ninguém, mas considerando o fato que só de professor de escola dominical eu fui 14 anos, considerando o fato de que como pastor já tenho aí uns anos estudando a Bíblia, eu acredito que a gente tem que, no mínimo, né, ter uma certa segurança na palavra do Senhor. Mas toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. Amém? Pai querido e amado, nós te glorificamos, porque o Senhor nos ensina através dos profetas, através dos sacerdotes, através dos reis. O Senhor nos ensina através de Israel, as sombras que ficaram no passado, os antítipos, para que pudéssemos enxergar em Jesus Cristo a realidade das sombras passadas. Nós te agradecemos porque hoje nós estamos lidando não mais com elementos de água, de fogo, não mais com elementos que eram apenas elementos demonstrativos, elementos figurados, mas estamos lidando com o que é perfeito. Estamos lidando com a palavra perfeita do Senhor. E nós te agradecemos pela Bíblia Sagrada, por esse livro. Te agradecemos pelo Espírito Santo que está em nós, que nos dirige, que nos orienta e que nos instrui, porque Jesus Cristo nos deixou o Espírito Santo dizendo: não vos deixarei órfão,
Eu deixarei convosco o Consolador, que há de vos ensinar tudo quanto da minha parte tens aprendido, e ele vos guiará em toda a verdade. E nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo habitar em nossas vidas e não deixar, Senhor, a tua igreja órfã, a tua igreja ignorante, a tua igreja voltada, Senhor, para estas questões tão vazias e evasivas, mas nós nos voltamos para a realidade que é Cristo, o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote, o nosso profeta perfeito, porque da sua boca saíram palavras perfeitas, o nosso rei e o seu reino, e nós queremos, ó Deus, viver esse reino. Venha o seu reino sobre aqueles que ainda não conhecem o teu reino, não nasceram de novo. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, guarda a tua igreja, livra-nos de cairmos, pecarmos, errarmos, falharmos. Guarda-nos, ó Deus, com a tua graça e com a tua bênção. Assim eu imploro e rogo sobre os teus filhos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom descanso. Vão na paz do Senhor.